Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Motoristas ficaram no meio de uma perseguição com tiros num dos viadutos mais movimentados de São Paulo. 6 homens foram presos por invadir residências. Imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record mostram como eles eram monitorados pela polícia. A quadrilha entrava nas casas até durante o dia. Aqui é possível ver quando 2 homens planejam passar por cima de um muro. Um deles dá impulso para o outro, que não consegue passar por causa das lanças no portão. O criminoso só invade a residência depois de algumas tentativas. Dias depois, 3 integrantes do grupo passam pela garagem desta outra casa. Usando luvas, eles arrombam a porta e, enquanto furtam o local, outra parte da quadrilha manobra o carro para facilitar a fuga. Segundo as investigações, os criminosos praticaram ao menos 6 furtos a residências na zona oeste da capital paulista. Nós identificamos que eles utilizavam-se de 2 veículos e mais uma motocicleta. A motocicleta era para ter a função de observação, de circular nas ruas onde que eles praticariam o crime. Depois de invadir uma casa nesta rua, na mesma região da cidade, 6 homens acabaram presos. A quadrilha era monitorada pela polícia. Durante a fuga, os criminosos foram perseguidos pelos investigadores. Os criminosos percorreram quase 8 quilômetros até o momento em que foram cercados num viaduto, no centro de São Paulo. Neste vídeo, é possível ver quando um policial com armamento pesado corre no meio do trânsito e dispara contra os suspeitos. 2 criminosos que estavam em um carro preto caem no chão. Em seguida, outro integrante do grupo corre e se rende. Assim que chegam reforços, o policial faz um sinal para indicar que um dos assaltantes está deitado no chão entre os carros. O trânsito travou os veículos lá na frente, numa área movimentada, e as outras viaturas não conseguiram chegar para interceptar. Por isso, teve uma ação rápida dos policiais que já estavam mais na frente. A técnica, a tática e o treinamento prevaleceu. A Secretaria da Segurança Pública disse que um dos integrantes da quadrilha tentou pegar uma pistola, foi baleado no ombro e encaminhado ao hospital. Os presos vão responder por furto, receptação e associação criminosa. Ferramentas e luvas usadas nas invasões foram apreendidas. Casas vazias aos finais de semana e em feriados costumam chamar a atenção desse tipo de quadrilha. Reforçar o sistema de segurança pode ajudar a reduzir as chances de invasão. Alarme que ele acaba dando um desconforto ao criminoso, às vezes toca uma sirene, chama a atenção de um vizinho, uma câmera de segurança que pode também ajudar a elucidar um caso, um possível caso. Tudo isso vai ajudando para que gere essa mitigação, porque é um tipo de crime muito ousado e muito profissional, por sinal. Na posse do presidente do Uruguai, Lula comenta a discussão entre Trump e Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Acho que o Zelensky foi humilhado. Um dia depois de bate-boca histórico, o presidente ucraniano afirma que apoio dos Estados Unidos é crucial para o fim da guerra contra a Rússia. No Brasil, criminosos enganam vítimas e vendem ingressos falsos para os desfiles de carnaval. Polícia prende homem suspeito de planejar invadir prédio do Supremo Tribunal Federal. Brasil pode ganhar a primeira estatueta do cinema nacional neste domingo. E a definição dos semifinalistas do Campeonato Paulista. Corinthians e Mirassol disputam vaga com transmissão da Record. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país. Contrate pelo app. R$ 22 bilhões de chamadas telefônicas são feitas por mês no país. Metade tem duração de até 6 segundos. Muitas podem ser as conhecidas ligações silenciosas, usadas de forma abusiva por golpistas ou empresas.
O telefone toca, a chamada é de um número desconhecido, mas quando a pessoa atende, ninguém fala nada. Eu recebo umas 3 ligações dessa por dia. E ligam mais de uma vez, não é só uma vez. E aí quando você atende, eles desligam. Fernanda costuma receber esse tipo de ligação todos os dias. Como eu tenho uma filha na creche, eu tenho os meus pais que já são de idade, a gente acaba atendendo, porque não sabe se passou mal na rua, se está com febre na escola, então isso é bem complicado. Essas ligações acontecem em diferentes horas do dia e sempre que são atendidas, o silêncio permanece do outro lado da linha. Você até pode tentar retornar, mas geralmente cai em uma mensagem informando que o número não existe. Por isso, a ligação passou a ser conhecida como chamada fantasma. Segundo esse especialista em segurança cibernética, as ligações são feitas por robôs e servem para confirmar se a linha está ativa. Uma verdadeira checagem que essas ligações fantasmas realizam para saber se aquele número existe ou não. E podem ser comercializadas para empresas de telemarketing, fazer aquela ligação para números que existem e também ser vendido, ser comercializado para empresas de cobrança. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, monitora essas ligações e vai lançar ainda no primeiro semestre uma ferramenta que verifica a origem das chamadas. Quando seu celular tocar, vai aparecer a logo da empresa que está te ligando, o nome dela, o motivo pelo qual ela está te ligando e um check, uma verificação de que de fato aquela ligação é, por exemplo, de um banco. E aí a gente vai começar a separar o joio do trigo, empresas sérias de empresas não sérias. Agora um alerta que vale para todo o país. É um golpe para extorquir dinheiro de quem está com um parente internado em um hospital. A mãe da Adriana está internada há uma semana com um quadro de pneumonia. 2 dias depois, ela recebeu a ligação de um golpista. O criminoso se identificou como médico do hospital e pediu R$5.000 para realizar um exame de urgência. Dizia, quem que pagaria esse Pix, esse valor? E que eu disse, meu irmão, ele logo desligou, ele entrou em contato com meu irmão, então ele estava interessado na pessoa que pagaria esse Pix. Na conversa, gravada pela filha da idosa, o falso médico deu detalhes sobre o suposto exame. Essa bactéria tem 100% de cura através de um medicamento que eu tenho que aplicar na dose certa. Só que eu preciso fazer um exame nela que vai diagnosticar a quantidade desse medicamento. A Adriana e o irmão não caíram no golpe, mas a Jaqueline foi enganada. Ela teve um prejuízo de R$5.000. A mãe dela estava internada em estado grave. São bem convincentes, assim, né? Ele falou vários diagnósticos da minha mãe, eu não sei se eles têm acesso aos prontuários ou o quê, né? E aí a pessoa, como está numa situação vulnerável, acaba caindo. A quadrilha usou os dados de um médico oftalmologista para confundir as vítimas. O profissional trabalha em Rondonópolis, Mato Grosso, a quase 1.500 quilômetros de Belo Horizonte. Usando de forma criminosa a minha imagem e, infelizmente, muita gente caiu nesse golpe. Este hospital particular de Belo Horizonte informou que não realiza cobranças de procedimentos por telefone e tem alertado os parentes dos pacientes para não fazer transferências bancárias. Além de Minas, há relatos do mesmo golpe em outros 5 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Pará também registraram denúncias. Alguém está passando esses dados. A pergunta é essa, quem? A Polícia Federal fechou um garimpo ilegal em Canaã dos Carajás, no Pará. 9 minas de cobre, uma rede elétrica irregular e diversos equipamentos foram destruídos. Os criminosos voltaram com a extração de minério na região menos de um mês depois da primeira ação policial. 6 homens armados e encapuzados invadiram o Parque Lage, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. De acordo com a direção do parque, os criminosos renderam os vigilantes que estavam de plantão à procura de armas. Mas os funcionários estavam desarmados. Até agora, ninguém foi preso. Também no Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em um grave acidente entre uma moto e um ônibus esta manhã na BR-101. Segundo os bombeiros, as 4 vítimas estavam em cima da moto quando houve a colisão.
Um homem foi preso por planejar invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal e em Brasília. A repórter Yasmin Costa acompanha o caso. Yasmin, boa noite. Esse suspeito chegou a ameaçar os ministros do STF? Boa noite para você também, Sérgio, e a todos que nos acompanham. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o homem de 52 anos tentou invadir o prédio do STF na quarta-feira, ameaçou e ofendeu os ministros do Supremo. Na casa do suspeito, os policiais encontraram materiais para a construção de uma bomba caseira, além de bilhetes que confirmaram a intenção de atacar os ministros. O homem foi preso em flagrante por resistência e desacato. Nenhum ministro do STF se pronunciou. Em novembro do ano passado, Francisco Vanderlei Luiz morreu após detonar explosivos em frente ao prédio do STF. Sérgio Salsi. Obrigado, Yasmin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para a Europa depois da reunião mal sucedida com Donald Trump. Nos Estados Unidos, um alto conselheiro de Trump deu detalhes sobre o que aconteceu depois do fim do encontro, que terminou em discussão. Em entrevista à rede de TV americana Fox News, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, disse que após o fim da reunião, Volodymyr Zelensky e Donald Trump foram para salas separadas. Waltz e o secretário de Estado americano Marco Rubio aconselharam Zelensky a deixar a Casa Branca. Eles entenderam que, naquele momento, as negociações entre Estados Unidos e Ucrânia não iriam avançar. Na sexta-feira, em Washington, o encontro, que poderia aproximar o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, foi marcado por bate-boca e troca de acusações. O líder ucraniano disse não sentir necessidade de pedir desculpas ao presidente americano pelo que aconteceu, mas reafirmou respeito pelos Estados Unidos e a necessidade do apoio do país na guerra contra a Rússia. O Kremlin classificou a visita do presidente ucraniano a Washington de um verdadeiro fracasso. A Rússia ainda acusou Zelensky de rechaçar a paz e fazer uso de mentiras e manipulações para justificar a continuidade das hostilidades contra eles. Depois de deixar os Estados Unidos, Zelensky chegou neste sábado ao Reino Unido em busca de apoio de países europeus. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que o Reino Unido apoia a Ucrânia em um encontro entre os dois líderes. Mas o compromisso principal será neste domingo. O ucraniano vai participar em Londres, ao lado de pelo menos 12 líderes do continente, de uma reunião de cúpula e buscar soluções para o fim das agressões e do avanço da Rússia contra outros países do bloco. Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão russa há 3 anos. Muitas delas encontraram refúgio em países da Europa, como Portugal. Uma associação em Lisboa já ajudou mais de 20 mil refugiados ucranianos a superar os traumas e as dificuldades de recomeçar a vida em outro país. O sorriso da dona Ludmila não esconde a tristeza de quem deixou para trás uma vida na Ucrânia. Ela e o filho, portador de necessidades especiais, estavam no primeiro grupo de refugiados que chegou a Portugal. Saí com muito medo, nem sabia o que estava acontecendo, ele diz. Aos 74 anos, a ucraniana ainda espera voltar um dia para a terra natal, onde deixou parte da família. Deixei cunhados, amigos. O coração dói de saudade, afirma. Mãe e filho hoje são voluntários na associação que ajuda pessoas que, como eles, fugiram de um país em guerra. Desde o início da guerra, 20 mil ucranianos foram atendidos na associação que hoje funciona aqui em Ourém, a cerca de 100 quilômetros da capital Lisboa. Entre eles, homens feridos no campo de batalha que receberam aqui apoio psicológico e tratamento físico. O brasileiro Ângelo é um dos responsáveis pelo local, que conta apenas com o apoio de voluntários e doações. Uma ajuda que melhora a vida de quem viu de perto os horrores da guerra. O primeiro grupo de feridos nos impactou muito porque eles chegaram, não dormiam, tomavam medicamentos para dormir, além, falando da parte psicológica. Ao fim do segundo dia, já estavam todos a dormir sem medicamentos. Só pelo fato de eles estarem fora da Ucrânia e saberem que não ia cair uma bomba a qualquer momento aqui.
Por questões de segurança, este refugiado de 35 anos não pode mostrar o rosto. Ele foi atingido na perna durante combate na região de Kharkiv, um dos principais alvos do exército russo. Já recuperado fisicamente, ele ainda sente a dor emocional. Todos os meus amigos estão mortos ou feridos. Não tem mais ninguém. É muito difícil. Dói muito. Lamenta. Terminou hoje a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O grupo terrorista divulgou um vídeo em que um dos reféns aparece ainda em cativeiro. A gravação que a família autorizou ser divulgada mostra quando Eitan Horn se despede do irmão Yair, que foi libertado mês passado. Ele se emociona e diz que as famílias não devem ser separadas. O governo de Israel disse que continuará agindo para libertar todos os sequestrados e que vídeos onde reféns são mostrados em cativeiro são terrorismo psicológico e usados para obter concessões no acordo de trégua. Hoje, terminou a primeira fase do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Durante 6 semanas, 25 reféns e 8 corpos de vítimas foram devolvidos às famílias israelenses. Omer Shem Tov, que ficou 505 dias em cativeiro, recebeu alta do hospital. Em suas redes sociais, ele postou a chegada a Herzliya, cidade onde mora, perto de Tel Aviv. Emocionado, Omer usava sua camisa da sorte, a da seleção brasileira. Mediadores do Egito e do Catar trabalham para estender a primeira fase do acordo de cessar-fogo. A intenção é conseguir a libertação de mais reféns. Autoridades aqui de Israel afirmam que 59 sequestrados ainda estão na faixa de Gaza em poder dos terroristas do Hamas. Eles acreditam que pelo menos 24 estão vivos. O Hamas é contra estender essa fase, mesmo com a garantia da libertação de mais prisioneiros palestinos. O grupo terrorista quer seguir para a próxima etapa do acordo, que prevê a retirada dos militares israelenses da faixa de Gaza. Mas Israel não aprova a saída das tropas do corredor que divide o território palestino e o Egito. Os israelenses temem que armas sejam contrabandeadas para Gaza. As negociações devem seguir amanhã. No primeiro sábado sem libertação de reféns, parentes e amigos se reuniram na Praça dos Sequestrados, em Tel Aviv, para pedir a libertação de todos que seguem sob poder dos terroristas. O governo da Guiana afirmou que um navio da Marinha venezuelana entrou em águas territoriais do país. A embarcação se aproximou de uma plataforma de petróleo perto de Essequibo, região que é reivindicada pela Venezuela. Os Estados Unidos classificaram a ação como inaceitável e disseram que qualquer provocação vai ter consequência. O governo da Venezuela não se pronunciou. De volta ao Brasil, cerca de 3 milhões de turistas vão aproveitar o feriado prolongado na Baixada Santista, em São Paulo. Mas para curtir o sol e a praia é preciso ter paciência para enfrentar longas filas. O perrengue começa no caminho para a praia. O sistema Anchieta Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral paulista, registrou mais de 50 quilômetros de congestionamento na manhã deste sábado. E quando o turista chega ao destino, encontra mais trânsito. 1 hora, né? Previsão? Bastante tempo. Desde cedo, a fila da travessia de balsas entre Santos e Guarujá era grande. Tem que ter paciência, né? A pressa é para curtir a praia e o sol. Mas antes de aproveitar, haja trabalho. O entregador nem parece que está de folga. Não tem hora só para chegar, para sair, não tem não. Curte um pouco com a família, vale a pena, né? Já cozinhamos hoje para trazer comida para as crianças. Já trazer pronta, já almoçar aqui, já para aproveitar o dia. Quem não se programou, teve ainda que enfrentar os mercados cheios. Bastante refri, bastante água para se hidratar. Vou comprar agora. Dificuldade também para encontrar uma vaga para estacionar. Com a praia cheia, qualquer sombrinha salva. Achei um coqueiro, vou descansar. No estado de São Paulo, o litoral é o destino preferido dos viajantes durante o carnaval. Só aqui, para a Baixada Santista, devem vir cerca de 3 milhões de turistas. Nesses 4 dias de folia, o número de habitantes na região aumenta 2,5 vezes. A expectativa é que o turista gaste mais do que no ano passado. É o que aponta uma pesquisa do Sebrae.
que vai gastar em média 10% a mais do que gastou o ano passado. E isso, com certeza, alimenta toda a rede hoteleira, né? O turismo, ele é muito capilar, então tem rede hoteleira, tem o pessoal que aluga apartamento para temporada, o pessoal que presta serviços turísticos vai ser beneficiado, com certeza. A previsão de dias ensolarados e sem chuva deixou o destino ainda mais atrativo. O final do ano foi de chuva e agora estamos aguardando as vendas. Vem turista, vem gente gastar. O mês de março começou quente e com chuva forte na região Nordeste. Hora de conversar com a Giovana Rizardo. Giovana, como é que fica o tempo pelo Brasil neste domingo? Boa noite. No norte e nordeste, Salsi, ainda há risco de temporais. E o calorão segue firme no sul, sudeste e também no centro-oeste do país. Boa noite para você. Oi, Sérgio, boa noite. E boa noite para você que está com a gente. Grande parte do país vai continuar sob influência de uma grande massa de ar quente que mantém as temperaturas altas até o fim dessa semana. Em São Paulo, o destaque é o sol na maior parte do dia. Esquenta e depois chove em pontos isolados. Aquelas pancadas típicas da estação que vem com raios e trovoadas. As máximas variam entre 32 e 34 graus. Hoje, os estados do Ceará e da Paraíba foram os que mais registraram chuva. Nas imagens de satélite, esses pontos coloridos representam as pancadas isoladas. Amanhã, os ventos em vários níveis da atmosfera formam as instabilidades entre as regiões norte e nordeste. E tem alerta de temporal no Pará, Maranhão e Amapá. Nas demais regiões, pouca chuva e muito calor. Domingo à tarde, com 37 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, 29 em Goiânia e em Macapá e até 30 graus em Salvador. Tempo delivery. A Zilda é de Mateus Leme, Minas Gerais. Bem-vinda, Zilda. Amanhã e segunda-feira, sol forte e nada de chuva. Faz até 31 graus. Já na terça-feira, volta a chover no fim do dia. O Marcos é de Teixeira, na Paraíba. Oi, Marcos, boa noite. Nos próximos dias, máximas entre 30 e 31 graus e depois chove em pontos isolados. Na terça-feira, previsão de chuva forte por aí. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salsi, Sérgio. Obrigada, Giovana. Até já. A seguir, no Uruguai, presidente Lula comenta bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. E veja ainda, começou hoje em todo o Brasil mutirão de renegociação de dívidas com instituições financeiras. O presidente Lula comentou a situação da guerra na Ucrânia depois do bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Lula participou da cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, em Montevidéu. Filho de um trabalhador rural e de uma costureira, Yamandu Orsi, de 57 anos, foi professor de história antes de entrar para a política. A vitória na eleição sobre Álvaro Delgado, candidato do presidente Luiz Lacalle Pou, representa o retorno da esquerda ao comando do Uruguai. Herdeiro político do ex-presidente Pepe Mujica, Orsi governou Canelones, o segundo maior estado uruguaio, aqui chamado de departamento. Orsi prometeu combater o crime organizado. Para isso, pediu a ajuda dos países vizinhos. Um compromisso tão importante só pode ser alcançado com a colaboração dos países amigos, disse no discurso de posse. Com a colaboração e cooperação entre os países hermanos. Yamandu Orsi tem maioria no Senado, mas não na Câmara, e vai precisar negociar com a oposição. Ele citou os antecessores no cargo, especialmente Mujica. O ex-presidente, que trata de um câncer, fez questão de ir à posse. Bem-humorado, falou que o país está em crescimento e disse que Orsi é mais moderno. Ele é da época de vocês, brincou com os jornalistas. Ele é da época de vocês. Hoje cedo, no hotel, Lula recebeu a candidata à presidência do Equador, Luísa González, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, com quem analisou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula criticou os recursos gastos no conflito e lembrou da proposta de paz sugerida por Brasil e China, que foi recusada pela Ucrânia.
afirmou que só haverá paz quando os presidentes dos dois países dialogarem. O presidente brasileiro ainda classificou como grotesca a discussão no Salão Oval da Casa Branca. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Começou hoje e vai até o fim do mês o mutirão de renegociação de dívidas. Mais de 160 instituições financeiras de todo o país participam da ação e oferecem condições especiais para quem está endividado. Maria Fernanda tem enfrentado dificuldades financeiras desde que o marido sofreu um acidente e foi afastado do trabalho. Mãe de 2 filhos, ela não consegue trabalhar. Resultado, as contas da casa estão atrasadas. Não dá conta de pagar aluguel, água, luz, remédio para eles. E acabou se virando uma bola de neve e juntando um monte de dívidas. Para sair dessa situação, Maria Fernanda e outros milhões de brasileiros que estão endividados terão uma oportunidade de quitar os débitos. Durante todo o mês de março, ocorre o mutirão de renegociação de dívidas promovido pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons. Podem ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e outras modalidades de crédito que estejam em atraso e que não tenham bens dados como garantia de pagamento. Pode ser uma redução de taxas, uma extensão do prazo de pagamento, uma migração para uma outra linha de crédito mais barata. Tudo de acordo com a política de cada instituição participante. O mutirão de negociação faz parte do calendário permanente dos bancos e ocorre 2 vezes ao ano, em março, mês do consumidor, e em novembro. Mais de 160 instituições financeiras participam desta edição. Desde o lançamento, em 2019, 33 milhões de contratos já foram renegociados, mais de 1.750.000 somente na última edição, realizada no fim do ano passado. As negociações podem ser feitas por meio dos canais digitais das instituições financeiras ou pelo portal consumidor.gov.br. Também é possível buscar os PROCONs locais, uma chance para sair da inadimplência. Cartão de crédito, essas coisas a gente vai levando. Agora, água e luz a gente não vive sem, né? No litoral norte do Rio Grande do Sul, pescadores trabalham com o auxílio dos botos. E agora um projeto recebeu um financiamento internacional para a preservação desse animal que está ameaçado de extinção. Todos os dias, pescadores vão cedo para a praia e só soltam a rede para capturar cardumes de tainha quando os botos chegam. Eles entram no canal da Via Corrente aqui, né? Mostram a tainha para nós em vários sentidos. Né, ou de cabeçada, ou de cola, ou de lado, né, ou se jogam. A interação entre pescadores e botos para capturar peixes é conhecida como pesca colaborativa e só acontece no sul do país. Um fenômeno considerado patrimônio sociocultural da região. Os pescadores mais jovens aprendem com os mais velhos e até mesmo os botos ensinam seus filhotes. O boto também se beneficia porque provavelmente essas tainhas ficam ali atordoadas e o boto pode escolher qual pegar, gastando assim menos energia e talvez podendo investir essa energia em outras atividades da sua vida, como o cuidado dos filhotes, né, como a longevidade. Agora, a pesca colaborativa ganhou o incentivo de R$720 mil de uma instituição britânica de preservação do meio ambiente. Para que a gente entenda exatamente quais são esses riscos de extinção, quais são os impactos que essa espécie está sofrendo e como é que a gente vai poder achar essas grandes soluções. Ao longo de 2 anos, o dinheiro vai ser usado para ações de monitoramento da população de botos e campanhas de conscientização, além de apoio às famílias que dependem da pesca colaborativa, uma forma de preservar os animais e a tradição da região. Um avião de carga fez um pouso de emergência nos Estados Unidos. Um dos motores da aeronave pegou fogo 7 minutos depois da decolagem no aeroporto em Nova Jersey. O piloto avisou a torre, retornou e conseguiu pousar. Ninguém se feriu. Segundo o piloto, o avião de transporte de cargas
colidiu com pássaros que danificaram um dos motores. O aeroporto chegou a interromper as operações para o trabalho dos bombeiros. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Uma das maiores estrelas da televisão me recebe para uma entrevista exclusiva e reveladora. Eu estou diante de um agressor. O ator Rafael Cardoso quebra o silêncio e, pela primeira vez, fala sobre tudo. Você não se reconheceu em muitos dos seus atos? Não. De briga na justiça, as acusações de agressões, passando pela perda do contato com os filhos e a luta contra a depressão. Isso pesou muito. Elas se tornaram uma verdadeira febre no combate à obesidade. O Domingo Espetacular, investigação de quadrilhas especializadas no roubo das famosas canetas emagrecedoras. Essa semana, uma ação prendeu criminosos que levavam os produtos de farmácias, né, Cabrini, e depois vendiam na internet por um valor bem abaixo do mercado. Já iam direto na geladeira, já pegavam os medicamentos. E você vai conhecer a mãe dessas 4 fofuras que estão prestes a se tornar as grandes estrelas do zoológico em São Paulo. A nossa equipe encontrou as filhotes ainda na maternidade, mas elas já aprontam cada uma que você vai ver. É no Domingo Espetacular. Depois das quartas de final do Paulistão 2025. A seguir, golpe da venda do falso ingresso pela internet aumenta no Carnaval. E você vai ver também, Rio de Janeiro registra o mês de fevereiro mais seco dos últimos 28 anos. Mais de 2.000 pessoas enfrentaram frio e mergulharam em águas congelantes na Europa. Foi uma ação bem-sucedida de quebrar um recorde mundial de mergulho em baixas temperaturas. Mais de 2.400 pessoas entraram no lago na República Tcheca, enfrentando águas a apenas 3 graus Celsius. Os nadadores precisaram ficar pelo menos 1 minuto dentro do lago para conseguir entrar no livro dos recordes. Coragem, hein? No Japão, uma pessoa morreu e milhares estão desabrigadas por causa de um incêndio florestal. A cidade de Ofunato, no nordeste do país, é uma das mais afetadas pelo fogo. 1.800 bombeiros de todo o Japão trabalham para apagar as chamas. E mais de 3.000 pessoas precisaram sair de casa em busca de abrigo. Este é o pior incêndio florestal do Japão em mais de 30 anos. As causas de como o fogo começou ainda são investigadas. Um acidente deixou 37 mortos na Bolívia. 2 ônibus bateram de frente depois que um dos motoristas perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. O acidente aconteceu numa estrada estreita de mão dupla entre as cidades de Potosí e Oruro. Segundo a polícia, um dos motoristas, que está em estado grave, apresentava sinais de embriaguez. O resultado do exame de sangue não foi divulgado. Entre os 37 mortos, havia 2 crianças. Mais de 30 pessoas estão feridas. 2 pessoas morreram numa enchente no sul do Equador. Entre as vítimas está uma criança de 8 anos. A chuva forte na cidade de Pinas provocou essa inundação. Cerca de 400 pessoas ficaram desabrigadas. O governo enviou equipes de emergência para a cidade. Aqui no Brasil, a polícia prendeu hoje 2 foragidos da justiça que estavam num bloco de rua na região central de São Paulo. Ao todo, o sistema já identificou mais de 740 pessoas. Os 2 homens foram localizados pelas câmeras inteligentes da prefeitura. Um deles era procurado desde outubro do ano passado e tinha condenação por receptação. O outro foi condenado a 6 anos de prisão por roubo. Conhecida no mundo inteiro como Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro completa hoje 460 anos. A celebração teve participação do prefeito Eduardo Paes. Famosa pelas belezas naturais e patrimônios históricos como a Praia de Copacabana, o Pão de Açúcar, o Teatro Municipal e o Estádio do Maracanã, a cidade do Rio de Janeiro tem uma história única. O Rio é maravilhoso, né? Uma cidade maravilhosa.
cidade turística. Quem vem apaixona, quem vive apaixona. O Rio também já foi a capital do país por quase 200 anos. Mas em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek transferiu o centro político e administrativo do Brasil para o Planalto Central, em Brasília. As cidades interioranas são mais fáceis de serem defendidas do ponto de vista militar do que as cidades litorâneas. E a outra questão, como o Brasil é um país muito grande, já existia desde os tempos do Brasil colônia a perspectiva de interiorização da capital. O Rio ainda detém um importante papel internacional. A cidade sediou recentemente o encontro do G20 e agora vai receber a cúpula dos líderes do BRICS este ano. Além disso, o Rio tem o maior número de órgãos federais. São 514 empresas públicas. Por isso, a Prefeitura vai formalizar um pedido ao governo federal para que a cidade seja reconhecida como capital honorária do Brasil. Olha, esse título é importante do ponto de vista simbólico. Economicamente, politicamente, nada vai mudar. Agora, faz justiça à história do Rio de Janeiro, né, e, evidentemente, permite uma projeção, né, maior da cidade nos fóruns globais das quais ela já participa. Parabéns ao Rio de Janeiro. A pesca do Mapará, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Natureza Imaterial do Pará, foi retomada hoje. O período de defeso, que é quando a pesca é proibida no estado, terminou depois de 4 meses. A pesca artesanal exige uma habilidade que é repassada de geração em geração. E com o fim do defeso, período em que a atividade é proibida, os pescadores usam uma técnica que só é vista por aqui. O borqueio, um grande círculo formado pelas embarcações que capturam o mapará em redes. O mergulhador ele vai com o fôlego dele mesmo até a profundeza do rio. Leva a rede para passar para cima da outra, para poder amarrar o cabo sim para puxar. Esse é o momento mais aguardado pelos pescadores após os 4 meses de defeso. Em dezembro do ano passado, a abertura da pesca do Mapará foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial no Pará. Desde a madrugada até o entardecer, embarcações de diversos tamanhos percorrem as águas do Rio Tocantins. Este ano, a expectativa é superar a marca de 80 toneladas de peixe nas primeiras semanas da temporada de pesca. E a cada ano, a comunidade ribeirinha tem entendido a importância da preservação durante o período de defeso. A gente tem que ter a colaboração da comunidade, porque se a gente não se unir e não fizer a preservação, a gente acaba não pegando peixe. Hora do futebol no Jornal da Record. As quartas de final do Campeonato Paulista começaram hoje. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o Palmeiras está vencendo o São Bernardo por 1-0. Golaço do garoto Estevão. E amanhã tem mais 2 partidas das quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino e o Corinthians joga contra o Mirassol. Partida que a Record transmite a partir das 6 da tarde. Esse confronto vai marcar o reencontro do Timão com o ídolo. O rosto é conhecido dos corintianos, mas hoje a camisa é outra. Paulinho, ídolo da Fiel, é o coordenador técnico do Mirassol e será adversário do Timão amanhã. Eu sempre vou falar, o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho pelo Corinthians, acho que todo mundo sabe. Isso aí nunca vai mudar. Mas também hoje eu estou desse lado aqui do Mirassol, né? Eu tenho as minhas ambições, os meus objetivos com a camisa do Mirassol. Já o André jamais trocará de camisa, até porque ele tem várias. Eu nunca parei para contar, eu só vou comprando, ganhando, juntando e acumulando, mas não sei quando, não tenho ideia quantos eu tenho. Camisas incontáveis e um amor inexplicável. E desde moleque, assim, alucinado, queria jogar bola, queria ser jogador do Corinthians. Para rivalizar com o Corinthians, só um outro amor. E o outro amor da vida do André é a Marlene. Eles estão juntos há 11 anos. Tá achando que é uma mulher? É uma Kombi. Ela é toda estilizada, alvinegra por fora e corintiana por dentro. O André e mais 7 amigos reformaram a Marlene em 2014 para ir aos Jogos do Timão.
A Record acompanhou o batismo na ocasião e um dos primeiros churrascos perto da Neoquímica Arena. Na pandemia, a situação financeira de alguns sócios ficou prejudicada. Então o André ficou com a Marlene, só para ele. Falei, cara, se for para vender eu compro. Tem que ficar entre nós. Mas o grande momento da turma foi quando a Marlene conheceu a Marlene. Marlene Matheus foi uma das grandes personagens do Corinthians. A primeira e única mulher a ser eleita presidente do clube em 1991. Recebeu o apoio do marido, Vicente Matheus, histórico dirigente corintiano. Numa relação que pode ser conhecida no documentário Haja o que Hajar, disponível no Play Plus. Já a outra Marlene, a Kombi, você pode conhecê-la a qualquer momento, indo para um jogo. Ela está prontinha para voltar ativa. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo saiu na frente do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. No estádio Newton Santos, Bruno Henrique dominou e chutou de esquerda para fazer um belo gol. Com a vitória por 1-0, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença no próximo sábado, que garante vaga na decisão do Carioca. No Rio Grande do Sul, o Grêmio é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. O tricolor derrotou o Juventude nos pênaltis. O adversário vai sair do confronto entre Internacional e Caxias. Vamos ver os gols desses outros estaduais nesse sábado. No Paraná, o Londrina venceu o Cianorte por 2-0 e se classificou para a semifinal do campeonato. O adversário vai sair do confronto entre Operário e São Joséense. No Campeonato Sergipano, o América de Propriá venceu o Sergipe por 1-0. Os dois times se classificaram para o mata-mata da competição. O país vive um clima de Copa do Mundo com a torcida pelo Brasil na cerimônia do Oscar, que acontece amanhã à noite em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, está quase tudo pronto para a cerimônia do Oscar. Aqui no Brasil, quem gosta de cinema está na expectativa para a premiação. Muito ansiosa, com certeza. Vamos torcer, vai chegar lá, vai chegar no topo. Se o clima é de Copa do Mundo, o filme brasileiro está com a bola toda. Já recebeu 38 prêmios e Fernanda Torres é a estrela do momento. Ela não tem poupado esforços para divulgar o filme no exterior. A foto oficial dos indicados, com a presença da atriz, rodou o mundo. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, conta o drama real da família do ex-deputado Rubens Paiva, pai do escritor que foi morto durante a ditadura militar. Desde Central do Brasil, também de Walter Salles, lançado em 1998, um filme brasileiro não era indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Em quase 100 anos de existência da premiação de maior prestígio do cinema, o Brasil ainda não trouxe uma estatueta para casa. Jornais internacionais como o The New York Times, por exemplo, apostam no favoritismo de Fernanda Torres como melhor atriz de Ainda Estou Aqui. Para este crítico, as indicações são um reconhecimento do cinema nacional. Equilibra muito bem tanto a parte artística de linguagem cinematográfica, ele é um drama, construído dos melhores preceitos do cinema clássico, que é o cinema mais feito em Hollywood, da mesma maneira que ele tem uma grande estratégia de mercado que é fundamental e uma ótima campanha para se chegar a um prêmio como Oscar e se ganhar um Oscar. Nós vamos sorrir. Sorriam. Os vencedores são escolhidos por cerca de 10 mil integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A votação já está encerrada, a Academia já sabe nesse momento, ela é auditada por uma empresa de consultoria externa gigante nos Estados Unidos. Nas casas de apostas dos Estados Unidos, o filme Ainda Estou Aqui também aparece entre os favoritos. Você tá bem, meu filho? Sucesso de público e de crítica, os brasileiros querem ver o filme totalmente premiado. Tenho certeza que o Brasil ganha. Posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. E a gente vai sorrir porque o Oscar vem.
Essas foram as notícias dessa edição. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Super Tela com o filme Jogo do Dinheiro. Não perca. Boa noite para você, cuide-se. Bom domingo e até segunda. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.